meus cadernos, as lembranças que eu tenho, as últimas páginas dos meus cadernos eram cheias de desenho, cheias de rabisco. E assim foi indo, eu comecei a desenhar nos trabalhos escolares e o pessoal da turma começou a querer que eu desenhasse o trabalho deles. Eu comecei a cobrar uma coxinha, um refrigerante na hora do recreio. E eu ia desenhando, eu ilustrava os desenhos deles na sala de aula. Mas o que me marcou mesmo foi as férias de julho, que sempre eram com meu pai. Tirava uma semana com ele, a gente sempre viajava para uma cidade histórica, e ele me levava nos museus, nas igrejas barrocas, né, de Minas. Estava ele lá fascinado com as esculturas e eu queria ver os quadros, as pinturas. Visitar o meu pai na oficina dele, sempre me deparava ali com vários artesãos, artistas, pintando, entalhando, desenhando. E eu me lembro que eram artesanatos da região que eles pegavam e transformavam aquilo em arte. E eu sempre gostava de ver, eu pegava um pincel, começava a pintar alguma peça, e isso foi muito forte na minha infância. Participar daquela oficina do meu pai, e isso ficou marcado para mim. Eu comecei a fazer alguns trabalhos pequenos e comecei a mostrar para o meu avô, que tinha um antiquário, né? Ele comprava uns quadrinhos pequenininhos e tal. O meu pai, na verdade, que tinha loja, né? Comércio voltado para a arte, e ele falou: por que não passa isso para madeira, um painel grande e faz para vender? E eu pintei muito pássaro, pintei muito girassol, pintei muito índio. E aí surgiu a coisa assim de pintar profissionalmente. No começo era mais difícil, porque tinha que fazer a tinta, tinha que preparar, e a tinta secava, e aquela falta de experiência me trouxe muito atraso. Mas com o passar do tempo as técnicas foram evoluindo, né? A experiência foi sendo adquirida e eu comecei depois a pintar no óleo. Eu queria fazer uma coisa mais profissional, queria pintar quadros maiores, no óleo. E aí minha tia, ela conhecia o Qualia e ela conversou com o Qualia, né, se ele me dava umas aulas temporárias, assim, só aulas de ir lá de vez em quando, dar umas dicas. E aí o Qualia gentilmente aceitou. Ele dava aula na quarta-feira para alguns alunos. E aí eu fui, levei um quadro meu, que era uma releitura que eu tinha feito de Um Menino com Violino e a Flauta, né, com a influência do Caravaggio, aquelas, tudo preto, tudo, né, tudo a luz e sombra, aquela coisa bem barroca. E o Qualia olhou aquilo assim e falou assim: que desenho bonito, mas as cores estão pesadas e tal, você vai jogar fora o preto. Eu, como o preto faz parte da minha vida, eu gosto dessa coisa da luz e da sombra, eu gosto de ver os quadros do Caravaggio, aquela coisa toda. E aí o Qualia falou: não, você vai jogar o preto fora. E aí eu tive muita dificuldade em abandonar o preto. E aí eu comecei a aprender a repintar. O Qualia, quando ele fazia certas críticas, no começo eu ficava um pouco irritado. Eu gostava do Caravaggio, do preto, da sombra, da luz, eu gostava do objeto saindo assim do fundo preto, e o Qualia detestava. Ele falava: isso já passou, e não se pinta mais assim, tem que pôr textura, tem que pôr cor. E eu ficava irritado com aquilo, e eu quero pôr preto, Qualia. Ele: joga esse preto fora. E ele pegou minha tinta preta e jogou no lixo. Porque você ser criticado por alguém que entende do que está falando, isso te ajuda a crescer, te ajuda a melhorar. Então, assim, essa convivência com ele foi muito boa, esses anos todos, né? Foram 7 anos, 5 como aluno e 2 como ajudante. Então, até hoje, eu ainda dou uma misturada ainda no acrílico e com óleo. Às vezes eu dou uma base com o acrílico e depois eu venho com o óleo fazendo as texturas, a cor final. E hoje o óleo é o meu carro-chefe. A minha primeira exposição surgiu quando eu tinha pintado um quadro
de um flautista com fundo caravagiano. E aí a minha tia Goya falou assim: Diego, esse quadro tá lindo, tá maravilhoso, faz uma série dos músicos. Eu falei: série? Como assim série? Eu nem sabia como fazer série de quadros. Ela: não, porque quando os artistas vão fazer uma exposição, eles abordam um tema e tal, então você faz uma série de quadros. E aí eu tive a ideia de fazer os músicos, porque faz parte da minha vivência. Eu estudei no conservatório na minha infância, então eu falei assim: por que não fazer uma série dos músicos? E aproveitar essa vivência toda para fazer isso. E eu comecei a pintar os músicos, né? Junto com o Qualy ali, estudando com ele, fazendo rabiscunhos, fazendo quadro, apagando quadro, e desmanchando, e fazendo de novo, pintando de novo. E eu comecei a participar de exposições coletivas, né? Comecei a ser convidado para expor nos lugares. Comecei a participar de salões de arte no Rio de Janeiro, em algumas cidades. E isso foi motivando. E agora eu sempre faço exposições. Todos os anos eu tenho que participar de exposições, porque isso agora faz parte da minha vida. Uma exposição coletiva que foi marcante na minha vida foi a que aconteceu em Tiradentes, durante um festival que estava acontecendo lá. E lá estavam vários pintores, estava o Qualy, Hélio de Souza, Fernando Pacheco, Sérgio Machado, Teresa Portes, tantos outros, né? E aí surgiu, né, um convite para eu expor em Nova York. E eu estava desenvolvendo naquela época uma série de pinturas que eram sobre os índios e sobre a Amazônia. E esse foi o tema sugerido para que eu levasse para Nova York. E essa exposição foi muito marcante na minha vida, na minha trajetória, que eu vi que eu não estava mais pintando como amador. Certa vez eu estava em Belo Horizonte, passando alguns dias lá, e aí um arquiteto amigo nosso, né, Ildeu Korski, ele me levou até dois ateliês de pintura de duas pessoas muito queridas hoje para mim, que é Yara Tupinambá e o Miguel Gontijo. E até hoje nós trocamos e-mails, conversamos pela internet, às vezes pelo telefone, e eu mando meus trabalhos para eles e eles olham, né? Até a Yara fez um texto para mim, e o Miguel sempre faz algum comentário, né, sobre o meu trabalho. São duas pessoas excelentes. Outro artista que eu tive contato também, que foi muito importante para mim, que eu aprecio muito a pintura dele, é do Reinaldo Fonseca. Então fui até Recife, fui ao apartamento dele, ele me levou até o ateliê, e ali eu pude ver a pinacoteca dele, que é fantástica, quadros maravilhosos. Ele é um pintor excelente, reconhecido, né, e ele me deu várias dicas ali. Então ter contato com outros pintores é muito bom para um artista. Além do reconhecimento do público, um pintor ele vê que ele está sendo reconhecido quando a imprensa começa a querer entrevistá-lo, né? Então, alguns programas de televisão fizeram entrevistas, alguns jornais, né, regionais, outros que passou em nível nacional. E isso é gratificante. Você vê seu trabalho sendo mostrado para onde você não alcança. Então, onde eu não alcanço com a minha arte física, vamos dizer assim, onde a pessoa que não consegue ir numa exposição, que não consegue visitar o meu ateliê, não consegue ir na galeria onde tem meu quadro, ela vê na televisão, ela fala: ai, que legal, vou pesquisar, eu vou ver. Um dia eu no ateliê assim, veio aquela voz, aquele sopro, né? Fala assim: pesquisa sobre o Louvre, sobre o carrossel do Louvre, como faz? E aí depois eu entrei na internet assim, como quem não queria nada, procurei, e aí eu vi uma página que falava justamente sobre o
Carrossel do Louvre, sobre o Salão Internacional de Arte Contemporânea. Pesquisando ali na internet, eu vi que as inscrições terminavam naquela semana. E aí eu falei assim, é agora que eu vou fazer a minha inscrição. E aí eu comecei a preparar o material, portfólio, tudo para mandar. Fiquei uns 2 dias preparando tudo e mandei a minha inscrição. E aí eu esqueci. Falei assim, nem vão responder isso, né? Não vão, nem sei quem olha isso, tudo em português e tal. E uns 15 dias depois chegou uma carta convite, falando que eu tinha sido aceito na galeria que estava ali me representando, da Heloísa Azevedo. E aí eu saí pulando de alegria, gritando, falei com a minha esposa, e aí ela não sabia que eu tinha feito a minha inscrição, e aí ficou feliz, e aí eu comecei a quase chorar de alegria. Em 2015 eu comecei a buscar uma linguagem nova, uma linguagem mais contemporânea, mais alegre, com intervenções. Eu queria ser o Diego ali, e eu busquei o Diego na minha pintura. A minha pintura hoje ela tem interferência, ela tem desenhos, ela tem arabesco, ela tem pulsos de escrita. A exposição Estações, ela marca um período novo na minha vida. Porque depois da morte do Qualia, eu fiquei sem uma referência de pintura, com uma pessoa me orientando. Então eu pedi a Deus que me desse uma pintura nova, que fosse um novo tempo na minha vida, de caminhar sozinho. Estações, ela marca uma estação nova na minha vida. Às vezes me perguntam, de onde vem a inspiração? Eu não digo que um pintor tem inspiração. Eu acho que um pintor ele tem motivação. Motivação para desenvolver um tema, motivação para pintar. Depois que ele tem a motivação, ele vai buscar a inspiração. A minha vida foi motivada por várias coisas. A pintar os músicos, por causa da minha vivência. Quando eu comecei a pintar a série Amazônia, fui motivado por um grupo cristão que eu faço parte, que estava apoiando um ministério que ajudava crianças ribeirinhas, crianças indígenas na Amazônia. Então foi uma motivação. E depois veio a inspiração, que é você buscar inspiração para produzir aquilo que te motivou. E grande parte disso se dá ao Espírito Santo, que traz a inspiração na minha vida, eu creio. Deus ele derramou talentos em cada um de nós. Uns foram chamados para ser profetas, outros doutores, e tal. Então, cada um tem um dom. E você tem que buscar o seu dom. E eu busquei isso em Deus. Busquei o meu dom, busquei o que Ele quer para mim. E estou buscando até hoje. O que eu quero expressar é a paz, é o amor, é o carinho, é o sentimento de tranquilidade, a beleza das flores, é a criação que Deus fez, que foi a fauna, a flora, tudo isso, o ser humano, o homem. É isso que eu quero expressar. Quando eu termino um quadro, eu sempre peço assim, Deus abençoe essa pessoa que vai ter esse quadro. Que as pessoas que forem passar e olhar esse quadro, que elas sintam algo diferente. Que haja uma manifestação do amor, da paz. Isso faz toda a diferença.